Capítulo 8. As consequências cruéis da intoxicação digital. Soluções e orientações. Diante de tudo que expus nessa obra sobre a intoxicação digital, como enfrentar o mal do milênio, quero fazer uma síntese das eras desastrosas que o mundo digital trouxe, sempre destacando que houve benefícios inegáveis no aumento da produtividade, na democratização da informação e no incremento da sociabilidade. Mas os efeitos colaterais superam muitíssimo os ganhos. Na Idade Média, houve a Era das Trevas, em que os livros foram queimados. O radicalismo imperou e a evolução da Europa se desacelerou. Hoje tudo está mais colorido por fora, mas entramos na era das trevas mentais. Haja vista que mais de 4 bilhões de seres humanos, metade da população mundial, tem ou vão desenvolver um transtorno psiquiátrico em sua jornada de vida. Fora a classificação da síndrome do pensamento acelerado e da síndrome da intoxicação digital, que expandem explosivamente esses números. E provavelmente nem 1% deve se tratar. Seja porque o tratamento é caro, seja porque faltam profissionais de psiquiatria e psicologia eficientes, ou porque as pessoas negam ou não têm consciência de que estão emocionalmente doentes. Nestes tempos modernos, a produção de alimentos aumentou, embora infelizmente 800 milhões de pessoas ainda vivam abaixo da linha da pobreza. Os direitos humanos se expandiram, as vacinas foram produzidas, a medicina deu saltos fascinantes, levando-nos a sair de 1 bilhão de habitantes para mais de 8 bilhões em menos de um século. Mas infelizmente não há relação radicalmente linear entre a abundância de alimentos, acesso à educação, saltos na medicina e a formação de mentes livres, saudáveis e pensadoras. Há o trabalho escravo infantil, que precisa rigorosamente ser combatido, mas há muito mais o trabalho mental escravo digital infantil em milhões de famílias que moram em boas residências, mas do qual pouco se fala, embora seja devastador para a evolução da personalidade. Os direitos das mulheres, como igualdade de oportunidades e igualdade de salários para as mesmas funções, têm de ser respeitados, mas há centenas de milhões de pessoas, a maioria mulheres jovens, que vivem sob o padrão tirânico de beleza, que é muitíssimo cruel. Sucesso por fora e insucesso por dentro. Estamos na era das trevas mentais. Meu grito de alerta é porque as eras das trevas mentais que apontarei, se não forem identificadas, enfrentadas, recicladas, combatidas, poderão comprometer o futuro da nossa espécie, a viabilidade da família humana, pois assistiremos cada vez mais a uma ampliação cruel do radicalismo político, da autopunição e automutilação, da necessidade neurótica de poder, da necessidade doentia, da evidência social, do humor triste, do aumento do número de suicídios, de incidência de câncer, doenças psicossomáticas, problemas ambientais, disputas globais e insegurança alimentar. Sem a formação do eu livre e saudável, podemos gerar uma massa de jovens que serão incapazes de dar respostas inteligentes e humanísticas a nossos desafios emocionais e globais. As eras das trevas mentais estão em curso e se avolumando, mas espero não ser uma voz solitária no teatro da humanidade, denunciando-as. Sonho que haja cada vez mais uma corrente de médicos
educadores, psicólogos, sociólogos, religiosos, políticos, pais, jovens, alardeando-as. A era dos altos índices de GEEI e das mentes ansiosas. Estamos na era do gasto de energia emocional inútil, que se manifesta como mentes estressadas, ansiosas, irritadiças, agitadas, que acordam cansadas. Milhões de crianças e adolescentes, bem como adultos, são vítimas do sofrimento pelo futuro, ruminação de mágoas, do aumento da expectativa para ser feliz e realizado, da hiperpreocupação, da alodoxafobia exacerbada, medo da opinião dos outros, cancelamentos e críticas, da glossofobia, medo de falar em público, autocobranças, síndromes da história, e os altos índices de GEI foram agora turminados neste século pela intoxicação digital, esgotando o cérebro coletivamente. O álcool etílico e o tabaco são drogas socialmente aceitas e comercialmente livres. Embora matem diariamente inúmeras pessoas, o excesso de uso de aparelhos digitais também é uma droga socialmente aceita e comercialmente livre e incentivada, embora cause inumeráveis transtornos emocionais e leve a crises de ansiedade, depressão, autopunição, perda da autonomia capitaneada por comparação atroz de um usuário digital. Lembrem-se sempre de que a intoxicação digital altera a velocidade dos atores coadjuvantes no teatro da mente, disparando o gatilho da memória, abrindo uma quantidade absurda de janelas e levando a âncora emocional a não se fixar, gerar foco e atenção, pois está em frenesi. Esse complexo processo, difícil de ser compreendido por quem não estudou os bastidores da mente do Homo sapiens, acelera perigosamente a construção de pensamentos, levando a uma inquietação e dificultando a concentração e a cognição ou desenvolvimento dos amplos aspectos da intelectualidade, como o pensamento estratégico, sintético, dedutivo e indutivo. O ser humano pensa muitíssimo na atualidade, mas pensa sem gestão dos seus pensamentos, produzindo uma bomba cerebral que o esgota mais do que 3, 4 ou 10 pessoas que fazem um árduo trabalho físico. A era da solidão e do tédio e, consequentemente, do autoabandono. A solidão branda é um bilhete de passagem para navegarmos dentro de nós mesmos. Mas a solidão intensa e tóxica é altamente destrutiva. A solidão branda gera uma ansiedade saudável que nos conduz a nos procurar, nos interiorizar, autoconhecer, reinventar e namorar a vida. Destruir essa solidão branda, inerente à psique humana, como milhões de jovens querem, é destruir a entrada no mais importante endereço, o endereço dentro de si mesmo. Mas de outro lado, a solidão tóxica é devastadora. Gera uma ansiedade intensa que leva a se sentir só em meio à multidão, desconectado das famílias, dos colegas de escola, ainda que haja apoio e aplausos. A mente mente que o isolamento poupa dos estresses sociais, das críticas, dos preconceitos. Equivocado engano. Suas mentes não lhes dão descanso. Elas produzem seus fantasmas mentais. Aumentam fortemente o índice de GEI. No Japão, mais de 500 mil pessoas, a maioria jovem, não saem de casa, não praticam esportes, não visitam as famílias, não participam de festas, não frequentam restaurantes, não socializam, vivem encarceradas por uma solidão tóxica capitaneada pela demofobia, medo de estar em público, que é mais destrutiva que a glossofobia, medo de falar em público.
que atinge 75% das pessoas. O tédio é inevitável, ninguém vive excitado, motivado, fazendo coisas super interessantes o tempo todo. Assim como a solidão branda, o tédio brando gera uma ansiedade saudável, que nos leva a nos procurar e nos reinventar. Evite a solidão e destrua o tédio brando, como milhões de crianças, jovens e adultos querem, especialmente para evitar a ansiedade, que também, quando branda, é muito saudável, que eles não velejarão dentro de si. Serão imigrantes desconfortabilíssimos na nação da sua emoção. Exercitar nosso eu a ficar menos tempo nos aparelhos digitais e mais conectado no mundo real, incluindo no nosso mundo psíquico, mesmo que gere solidão e tédio, é essencial para nos tornarmos calmos, resilientes, proativos. Há inumeráveis chineses, japoneses, indianos, africanos, europeus, americanos que não conseguem ficar 10 minutos apenas consigo mergulhando dentro de si, desconectado dos celulares e de outras atividades. Eles não sabem namorar a vida, não sabem ter um caso com sua saúde emocional. Vivem a era das trevas mentais, do evitamento do tédio e da solidão. Vivem a era do autoabandono. Treine e prevenir a era das trevas, do tédio, da solidão e do autoabandono. Comece a dialogar com você por 5 minutos, algumas vezes por dia. Explorar seus sonhos sufocados, aquietar sua mente, duvidar de tudo que o controla, perceber que a própria existência é um fenômeno insondável, desconhecido. Treine também libertar sua mente criativa e estrategista para sair dos seus conflitos. Treine ainda explorar o mundo intelecto/emocional de quem está ao seu redor. Ter conversas agradáveis, leves e às vezes profundas sobre a vida, para poder apreciar o universo incrível dos seus filhos, esposa, marido, pais, amigos. Você conhece no máximo a sala de visita da imensa casa da personalidade deles. Para encontrar o ponto satisfatório da gestão da emoção, é necessário abandonar métodos mágicos e superficiais e partir para educação e treinamentos diários. Mas lembre-se de que não existe equilíbrio perfeito, nem pessoas perfeitas, muito menos cérebros sem estresse. O que existe são pessoas que sabem usar diariamente técnicas de gestão da emoção, ainda que as tenham aprendido intuitivamente, para equipar seu eu a sair da plateia como espectador passivo e se tornar líder de si mesmo. Encontraram as chaves para ter um caso de amor com sua qualidade de vida e suas relações interpessoais. Não há mentes impenetráveis, mas chaves erradas. A era das informações e não do eu como gestor da emoção. Outra era das trevas mentais é demonstrada neste paradoxo educacional doentio e absurdo, praticado no mundo todo, incluindo as melhores universidades. Estamos na era das informações, e não na era do eu como gestor da mente humana. Aprendemos milhões de informações sobre o mundo em que estamos, do pequeno átomo ao imenso espaço, mas quase nada sobre o mundo que somos, nosso planeta mente e emoção. Aprendemos a matemática em que dividir é diminuir, mas na matemática da emoção, dividir nossas dores e conflitos aumenta a capacidade de solução. Aprendemos línguas para falar com os outros, mas não línguas para falar conosco, para fazer uma mesa redonda com nossos fantasmas mentais. Aprendemos na física, na qual uma ação gera uma reação, mas na física da emoção, o binômio ação-reação, bateu, levou, constrói uma impulsividade que gera consequências desastrosas. Recorde o heroísmo que já ouvi com frequência. Dr. Cury, eu não levo desaforo para casa. Respondo, claro, você é um desequilibrado. Não leva para a casa física, mas leva para a casa mental e para a mente dos outros, pois o biógrafo do cérebro
O fenômeno RAM é implacável. Vai registrando de forma poderosa sua impulsividade, seu descontrole, sua falta de pacificação, asfixiando e retirando o oxigênio da liberdade com quem convive. A impulsividade é uma das maiores ladras da tranquilidade e da liberdade dos nossos filhos. Não tenham medo dos seus estresses, problemas e conflitos. Tenha medo de não equipar seu eu para parar, respirar e se interiorizar, e de não usar os estresses, os problemas e conflitos para crescer. Não tenha medo dos desafios. Tenha medo de não abrir um leque de respostas inteligentes nas situações estressantes. Não tenha medo dos erros e das decepções causadas pelos outros. Tenha medo de educar seu eu diariamente a não ser pacífico, não comprar o que não lhe pertence, a não ser empático, líder de si mesmo, pois se não for autor da sua história, não será em hipótese alguma um estimulador de quem o decepciona a pensar criticamente. Não será um calmante natural para seu cônjuge, seus filhos e alunos. Você é um calmante natural ou uma fonte de ansiedade para quem ama? Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros, mas seu eu pode delicadamente impulsionar neles os processos de mudança. Contudo, se for um trator emocional, passará por cima de todos. A grande maioria dos pais, educadores e executivos nunca foi agricultor, nunca dirigiu um trator, mas na sua casa, escola ou empresas, eles mesmos são tratores que atropelam a tudo e a todos. Não é uma tarefa fácil conviver com eles, e muitos, apesar de criarem um inferno emocional, se acham santos. Não tenha medo da vida, tenha medo de não vivê-la de maneira inteligente. Não tenha medo de ser quem você é, tenha medo de não se conhecer. Quem não mapeia sua história, leva para o túmulo seus conflitos. Não tenha medo dos capítulos dramáticos, tenha medo de não colocar vírgulas para escrever os textos mais nobres em seus dias mais tristes. Saia da era da informação para a era do eu como gestor da emoção. Desenvolva os códigos da saúde mental, emocional, lembrando que todo dia é um dia de treinamento, que toda falha deve ser contemplada como uma oportunidade para se reinventar. Aprenda a dançar a valsa da vida com a mente desengessada. É um brinde à sua saúde mental, à criatividade e à proatividade. A era dos mendigos emocionais. Uma das minhas denúncias mais importantes em mais de 70 países em que sou publicado não é apenas que estamos na era das trevas, da asfixia da gestão da emoção, mas também que estamos na era dos mendigos emocionais. A era da intoxicação digital levou a emoção a ser superexcitada quantitativamente, mas não qualitativamente. Milhões de imagens e dados, mas com pouca relevância emocional, pouco promovedora da paciência, da generosidade, da tranquilidade. A avalanche de imagens, dados, informações, sons satura o córtex cerebral, conduzindo crianças e adultos nas mais diversas nações a precisar de muitos estímulos para sentirem migalhas de prazer. Rico do ponto de vista psiquiátrico / psicológico é quem faz muito do pouco. E mendigo emocional é quem precisa de muito para sentir pouco. Quem precisa de muitos aplausos, reconhecimentos, likes e visualizações para sentir míseras experiências de prazer, empobreceu num único lugar em que deveria ser rico, no território da emoção. A quantidade exacerbada de estímulos que vem do mundo digital é insuportável para a mente humana.
A asfixia, mesmo que os dados não sejam criticistas, negativos, pessimistas, comparativos. Essa enxurrada de informações expande a preciosa MUC, memória de uso contínuo, que é o centro consciente da mente humana e que, consequentemente, subsidia as respostas, as reações, as estratégias e os mais diversos tipos de diálogos inerentes à convivência humana básica. Se a MUC se avoluma, o risco de hiperaceleração dos construtos mentais é altíssimo, gerando uma ansiedade disfuncional, destrutiva, diferente da ansiedade vital saudável, que é motivadora dos sonhos, da sociabilidade e da interiorização. Essa ansiedade disfuncional, se for intensa e gera uma dificuldade de contemplar estímulos lentos para financiar um prazer estável e profundo, gerando mendigos emocionais. É triste vermos mendigos físicos que perambulam pelas ruas sem teto e proteção emocional. É tristíssimo vermos mendigos emocionais morando em belas casas de condomínios e apartamentos. Um tema raramente comentado, pois é desconhecido. Todavia, depois de minhas denúncias nos livros, teatro, cinema, médicos, professores, magistrados, pais estão começando a tocar nesse delicadíssimo e importantíssimo tema. Você mora ao lado de mendigos emocionais, filhos, alunos, colegas e não sabe. Sua mendicância se manifesta como irritabilidade, impaciência, inquietação, agressividade, timidez, isolamento social, excesso de reclamações, mas você não identifica o problema. Talvez sejamos mendigos emocionais, pois precisamos de muitos estímulos para ter migalhas de prazer e não percebemos a terra arrasada de nossa emoção. Certa vez, dando uma entrevista à revista Forbes, choquei muitos leitores dizendo que há muitos bilionários que são miseráveis morando em palácios. No começo da sua jornada, pequenos eventos, desafios e riscos os encantavam. Pequenos sucessos os seduziam, mas com o tempo o sucesso bateu-lhes a porta de forma estrondosa. Mexeram na caixa preta do fenômeno da psicoadaptação. Começaram a precisar de cada vez mais estímulos para ter migalhas de prazer. Bilionários em dólar, mas mendigos emocionais, endividados até o fio de cabelo no banco da emoção. A emoção é implacável, precisa ser treinada para contemplar as pequenas coisas para ser feliz. Ela é mais democrática que a mais democrática nação. Quem faz muito do pouco é regado por prazer. Quem precisa de muito para sentir pouco se torna um miserável. Ter muito sucesso financeiro e notável fama, reafirmo, pode destruir a saúde emocional, gerar cárceres mentais, principalmente se produzir uma busca irrefreável e ansiosa para manter o próprio sucesso e os patamares mais altos da fama. Somente o eu, se equipado e treinado diariamente para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos, aprender ou reaprender a contemplar o belo pode ser a chave para sair desse calabouço. E há mais mistérios entre contemplar o belo e admirar o belo do que imagina nossa pobre psicologia. Hitler admirava o belo, acariciava sua cachorra blonde e sua ninhada de filhotes, mas não contemplava o belo, não penetrava nas camadas mais profundas da mente humana. Com uma mão acariciava seu animal, mas com a outra enviava crianças e adultos para os campos de concentração. Foi não apenas um dos maiores psicopatas da história, mas também um dos líderes mais doentiamente paradoxais que existiu. Hitler era vegetariano, não queria que os animais sangrassem, mas não se importava que jovens alemães sangrassem na insana guerra e que judeus e outras minorias morressem de forma indescritível. Escrevia em lágrimas o romance psiquiátrico sociológico Holocausto Nunca Mais, e o fiz em forma de tratado,
pois coloco inúmeras referências durante a construção da narrativa. Esses dias estava com meu querido neto, Augusto, de 8 anos, que amo muitíssimo, treinando seu eu para prevenir a era dos mendigos emocionais. Objetivava refinar seu olhar contemplativo. Passeávamos pela cidade de carro e lhe pedi que apontasse as árvores que achasse mais belas. Ele topou a brincadeira e começou a apontar inúmeras delas. Então lhe disse que as árvores são os seres mais altruístas da natureza, mais generosos, estão sempre de braços abertos para que os animais ali descansem e os pássaros ali repousem. De manhã os pássaros voam sem agradecer, mas eles continuam de braços abertos. E completei dizendo que deveríamos ser como elas, abrindo sempre os braços para as pessoas, mesmo que elas partam e não nos agradeçam. Ele abriu um sorriso e fez comentários. Puxa, eu quero ser como aquela bela árvore ali. Há poucos dias eu lhe disse que assistimos a um filme juntos, mas ele comentou: desliga a TV, vovô, pois quero aproveitar o máximo de você. O garoto Augusto Cury também ensina o avô Augusto Cury com sua empatia e perspicácia. O mestre, quando ensina bem, também aprende com seus alunos. É mais feliz líder de si mesmo quem se doa mais e cobra menos. Ele ficou emocionado. Quando finalizei discorrendo que milhares de pessoas passam pelas árvores sem contemplar seus troncos carcomidos, retorcidos, rugosos, que superam as dificuldades da existência, sem observar seus galhos lindamente distribuídos com seus milhares de folhas dançando sobre a orquestra do vento, contemplamos o belo, fomos muito além de admirar o belo. Treine quem você ama a penetrar dentro de si, corrigir a miopia emocional e fazer muito do pouco. Essa técnica de gestão da emoção pode ser muito mais poderosa para a saúde emocional do que 1000 conselhos vazios ou milhares de críticas. Muitos têm jardins em seus condomínios e nas praças, mas não têm tempo para as flores. Muitos têm seus namorados, seus maridos, esposas, filhos, pais, mas vivem na superfície das relações, não contemplam o belo que está dentro deles. Fazem festa de aniversário e dão presentes em datas especiais. Os admiram, mas não os contemplam, não penetram em camadas mais profundas. Se contemplassem, dariam flores ou presentes, ainda que sem valor monetário, fora de datas especiais. Distribuiriam 10 vezes mais elogios do que críticas. E quando a crítica fosse necessário, usariam a preciosa e intensa ferramenta de gestão da emoção. Elogiar quem erra para depois comentar sobre o seu erro. Se aprendêssemos a arte de contemplar o belo e se treinássemos quem amamos a fazê-lo, as crianças, os jovens e os adultos não gravitariam na órbita da felicidade artificial e do sucesso artificial da era digital. Mas nunca se esqueça, no psiquismo humano não existe aposentadoria, pois não se para de produzir fantasmas mentais, preocupações e estresses. A aposentadoria é o começo do fim. Você pode se aposentar do trabalho, mas não pode aposentar seu eu para fazer a segunda jornada, a jornada do coração, em que a arte de contemplar o belo é primordial. Treinamento emocional é para a vida toda, pois como não há céu sem tempestades, pode-se perder terreno da saúde mental se o eu abre pouco a pouco seu poder de ser diretor do script, agente autônomo, autor da história. Por isso se pode adoecer em qualquer fase da vida, mesmo tendo tido uma infância e uma adolescência tranquilas e felizes, mas há notável esperança. Pode-se também treinar a gestão da emoção, educar e equipar o eu para desenvolver saúde mental e habilidades socioemocionais para fazer da nossa história, apesar dos seus invernos, uma belíssima primavera. Um espetáculo único e imperdível. Está disposto? Não diga sim rapidamente. É preciso treinamento, mais educação. Uma orientação sobre o uso dos aparelhos digitais.
Bebês jamais deveriam ter contato com aparelhos digitais. Bebês e crianças pequenas se irritam, fazem birras, se estressam, mas faz parte da evolução da personalidade. Não queiram sufocar a emocionalidade deles com imagens rápidas dos aparelhos. Essa é uma estratégia inadequada para aquietá-los, que no futuro expande a ansiedade deles. Não usem celulares ou tablets para acalmá-los na hora de comer. Se você quer filhinhos calminhos e obedientes, está procurando robôs. O problema não está na irritabilidade dos pequenos, mas na impaciência dos pais. Façam festas, dancem, brinquem, sejam divertidos e não intolerantes. Crianças até 7 anos deveriam raramente usar aparelhos digitais. Deveriam em destaque ser estimulados a brincar, criar, colecionar amigos e usar o tédio para se reinventar e a solidão para se interiorizar. Ter contato com a natureza, cuidar de animais e praticar o prazer de plantar contribuem muito com a desaceleração dos pensamentos e da agitação mental. Observar junto com vocês a anatomia das flores, a resiliência dos troncos carcomidos, a dança das folhas sob a orquestra do vento, é um treinamento excepcional da contemplação do belo e do prazer de viver. Quando os filhos reclamarem de que não tem nada para fazer nesta casa, é porque já estão com aversão ao tédio e à solidão. Mas não se preocupem, faz parte do show da vida rejeitar a rotina, e na massacrante rotina terão momentos de ansiedade e deverão aprender a controlá-la, se reinventando, praticando e construindo brincadeiras. Celulares e tablets são os maiores ladrões da infância e inocência das crianças. Seus filhos devem aprender a ter infância. Ter infância não é apenas ter prazer, mas também lidar com o estresse inerente à vida. Crianças de 7 a 10 anos deveriam ter no máximo 1 ou 2 horas por semana no mundo digital. Ensiná-las a praticar esportes contribui muito para desconectá-las. Competir saudavelmente e interagir positivamente são metas fundamentais. Criar um clima regado a diálogo e transferência do capital das experiências é importantíssimo. Pais que falam sobre seus desafios e crises do passado ensinam os filhos a não ter medo do caminho, e sim a ter medo de não caminhar. É tristíssimo este paradoxo. Os falam muito com seus filhos quando eles não sabem conversar, mas se calam quando aprendem a linguagem. Pré-adolescentes e adolescentes deveriam ter no máximo 1 hora diária conectados. Deveriam fazer escolhas nessa conexão, menos redes sociais e mais mensagens saudáveis, jogos educativos e comunicação com sua rede de amigos. Outra advertência: pais ou filhos não deveriam usar aparelhos digitais nos finais de semana, a não ser com o telefone, nem ao redor na mesa do almoço ou jantar. Isso é um crime contra a saúde das relações sociais. Outro paradoxo tristíssimo: pais são bem-humorados quando seus bebês não entendem a piada. O pensamento indutivo e dedutivo, um sorriso os emociona, mas deixam de sê-lo quando eles se tornam adolescentes. Pais que são admiráveis não ficam dando broncas, nem distribuindo críticas, mas celebrando acertos. Talvez seus filhos não os ouçam porque vocês sejam chatos. Lembrem-se de que quem corrige 2 vezes os filhos sobre a mesma coisa diariamente é um pouco chato. 3 vezes é muito chato. E 4 vezes ou mais é insuportável. Você pode reclamar: "Ah, meu Deus, meus filhos não me suportam." E provavelmente eles tenham razão. Você pode ser insuportável mesmo. Não é que eles sejam difíceis ou rebeldes. Muitas vezes o problema está em vocês. Pais que usam estratégias erradas para conquistá-los. Mentes engessadas não são encantadoras de filhos e alunos. Se quiserem ter uma família socialmente inteligente e emocionalmente saudável e feliz, é preciso pagar um preço. Não há céus emocionais sem tempestades, não há solos mentais sem ansiedade. Educar é plantar com sacrifícios, amar com paciência e colher com perseverança. Nunca desista de seus filhos.
Eles representam a mais encantadora e desafiadora experiência do teatro da existência. Conclusão. Muitos pensam: eu não sou uma pessoa bonita, não sou um bom aluno, vou perder o emprego, meus filhos não são muito agitados, sou incapaz de mudar minha história. Na atualidade, há milhões de seres humanos verdadeiramente fragilizados. E eles não sabem que essa fragilidade surge porque há milhares de janelas killer que dão sustentabilidade às suas armadilhas mentais. E também desconhecem que a intoxicação digital, por ter alterado o ciclo da dopamina e serotonina, gera uma flutuação emocional doentia. Em alguns momentos querem virar a mesa e mudar sua história. Noutros, perdem a energia e a motivação. Tudo se torna difícil. Eles observam a felicidade artificial dos influenciadores, o sucesso fácil, roupas impecáveis e o sorriso farto postados no Instagram, TikTok, Facebook, sem saber que são poucos desses influenciadores, que não poucos desses influenciadores estão chorando por dentro ou esgotados mentalmente e comparam com sua vida difícil e desabam mais ainda. Cuidar do corpo, se exercitar, ganhar massa muscular é muito bom, mas o culto ao corpo propagado nas redes sociais é um câncer emocional. Muitos fotografam seus corpos sarados, usam filtros, pegam a melhor pose para impactar os seguidores e ter o máximo de visualizações, mas prestam um desserviço para quem os segue, pois não revelam que às vezes têm altos índices de gasto de energia emocional inútil, GEEI, cobram demais de si, sofrem por antecipação e têm uma mente saturada de furacões de preocupações, mas os seguidores desconhecem isso. O culto ao corpo esconde uma felicidade artificial que patrocina o padrão tirânico de beleza. Estatísticas demonstram que há cerca de 70 milhões de pessoas que têm transtornos alimentares, bulimia, anorexia e vigorexia, sendo uma das causas mais importantes o padrão inatingível e comparativo de beleza. Espero que você faça parte da revolução contra a intoxicação digital, contra o culto ao corpo, o sucesso artificial, contra o poder tirânico de beleza produzida pela indústria da moda, contra as empresas que supervalorizam modelos que estão desnutridas e às vezes doentes pelos padrões de medicina. Como comentei, inúmeros jovens estão tendo crises de ansiedade e alguns estão se mutilando nos banheiros das escolas para tentar neutralizar sua dor. E para finalizar, mais uma vez alerto. A necessidade neurótica de aprovação social, de visualização e de likes gerou um câncer emocional. Seja ético, seja ousado e seja fiel à sua consciência, mas não seja encarcerado pela aprovação nas redes sociais. Há uma metáfora na era da intoxicação digital contada a partir de uma corrida de felinos para escalar uma torre muito alta de 300 metros de altura. Uma tigresa disse orgulhosamente: eu tenho 250 milhões de seguidores, sou estrela da música. Um leão rugiu poderosamente: eu tenho 200 milhões de seguidores, sou uma grande celebridade do futebol. Um leopardo bradou confiantemente: eu sou comediante, tenho 100 milhões de seguidores. Sou o melhor dos melhores, pois tenho mais interação. Por sua vez, uma pantera bradou: eu sou o imbatível, sou polêmico, tenho 50 milhões de seguidores. Mas como sou polêmico, um especialista em chamar a atenção dos meus seguidores, tenho mais interação e ganho mais grana. Tenho melhores contratos. E assim centenas de participantes continuaram a fogueira da vaidade, o culto ao ego, a celebração da estupidez. Só não honraram os seguidores que os alimentam. Antes do tiro de largada, os grandes felinos começaram a escalada. De repente viram um ratinho mirrado, pequeno, sem musculatura, aparente e que tinha uma placa nas mãos. Um seguidor. Morreram de rir, zombaram, criticaram, desprezaram, aborrecido. Ele escreveu do outro lado da placa: menos um seguidor, pois o ratinho seguia a todos eles.
Mais risadas, mais deboches, mais desprezo. Dado o tiro de largada, os grandes felinos começaram a escalada. Quando alguns estavam atingindo o topo, o ratinho deu um assovio. A torre caiu. Foi um desastre. Muitos feridos, muitos frustrados. Os grandes felinos indagaram: um mísero assobio derrubou tudo isso? O ratinho comentou: sim, os milhões de ratinhos que sustentavam a torre resolveram deixar de ficar debaixo dela. Não seja plateia de quem não contribuiu com você. Não fique embaixo da torre de quem proclama a ditadura da beleza, o culto ao ego, a necessidade neurótica de poder. Você é mais forte do que imagina no mundo digital, mas não se intoxique com ele. A vida é um contrato de risco, risos e lágrimas, sucessos e fracassos, aplausos e vaias. Fazem parte de qualquer ser humano. As ferramentas de gestão da emoção na era da intoxicação digital nos ensinam que quem vence sem riscos sobe no pódio sem glórias. Mas só não tem riscos quem está morto. E daí, se você ou eu fracassarmos, comece de novo, tantas vezes quantas forem necessárias. A vida é um contrato de risco. Temos medo dos riscos, das vaias, das crises. Desligue o celular nos finais de semana, a não ser que precise dele para o trabalho. Use-o como telefone. Não queira ser o mais incrível influenciador, nem queira dar respostas para todos, inclusive nas mensagens que recebe. Queira assim ser o mais feliz, tranquilo e relaxado. Afinal de contas, você não tem milênios para viver. A vida é dramaticamente curta para se viver e tremendamente longa para se errar. Não erre com você, deixando de contemplar o belo e fazendo as pequenas coisas um espetáculo aos seus olhos. O mundo real está muito além do virtual. Não erre com quem você ama. É triste saber que milhões de casais sepultaram seus parceiros vivos. Eles estão perto, próximos, mas são incapazes de perguntar: onde eu errei e não soube? O que posso fazer para te tornar mais feliz? Não erre com seus filhos também, sepultando-os vivos, tendo tempo para muitos no mundo digital, mas não penetrando em camadas mais profundas deles. Elogie-os 10 vezes mais do que os critica. Não sepulte seus pais, amigos e colegas de trabalho nos solos do seu coração, também pelo excesso de uso dos celulares e da internet. Sou apenas e simplesmente um garimpeiro de ouro nos solos da mente dos pais, filhos, professores, alunos, profissionais liberais, colaboradores das empresas. Um garimpeiro. Não crio o ouro, apenas removo as pedras. Sei que há ouro dentro de você. Espero humildemente ter removido algumas pedras.